Olá, vamos para mais uma aula de hermenêutica bíblica. E nós estamos tratando nestas últimas aulas sobre a tipologia e a simbologia bíblica. São tão importantes esses assuntos que nós já estamos detidos neles por algumas aulas. Vamos ver se conseguimos terminar este assunto nesta aula. Nós estamos vendo a questão da prática da simbologia e da tipologia no meio evangélico em geral. Com isso, nós vimos que muitas pessoas se apegam à numerologia, muitas pessoas se apegam a números e acreditam que certos números têm um poder especial de abençoar ou de amaldiçoar as pessoas. Outros acreditam que certos nomes carregam em si poderes de bênção ou de maldição. Outros ainda acreditam que existe poder nos objetos. Certos objetos são portadores de bênçãos e certos objetos trazem problemas para aqueles que o possuem. Todas essas questões não passam, na realidade, de má compreensão do que é a tipologia e a simbologia bíblica. Vocês já pensaram por que será que no Brasil nós temos tanto misticismo? Na realidade, isso está relacionado com a própria história de descobrimento do Brasil. Se você olhar nas páginas da história do descobrimento do Brasil, vai perceber que sempre o Brasil esteve, desde a sua fundação, envolvido intimamente com a religião e também com as práticas místicas e supersticiosas que a religião muitas vezes carrega em si. Por isso, quando olhamos para o brasileiro, percebemos o quanto é fácil o brasileiro se apaixonar por questões supersticiosas ou místicas. Talvez todos nós já tenhamos tido uma experiência com os nossos avós, com os nossos pais, de estarmos frequentando benzedeiras, estarmos fazendo simpatias ou coisas místicas. Isso é devido ao nosso histórico brasileiro. Por ocasião do Brasil ter sido fundado desta forma, na base do misticismo e da religiosidade, isso torna o povo brasileiro místico em suas raízes. Por isso, qualquer numerologia, qualquer amuleto, qualquer palavra que diga ser portadora de poderes sobrenaturais, isto já é o suficiente para atrair o brasileiro. Na realidade, este pensamento de que nomes, números, objetos, amuletos são portadores de poderes sobrenaturais, isto não é verdade. A verdade é que não há qualquer poder especial em números específicos. Eles não carregam energias, não carregam sobrenaturalidades ou qualquer bênção ou maldição. O número 13 não traz azar, na mesma medida em que o número 7 não traz sorte. Talvez a experiência de alguns com estas questões acaba contradizendo o que eu estou dizendo. E alguém talvez diga, mas comigo funcionou. Mas a isso nós temos que pensar. Primeiro, nem tudo o que dá certo está certo. Nós temos, às vezes, uma prática de pensar de que se alguma coisa está dando certo é porque ela eticamente, espiritualmente, intrinsecamente é correta. E isto é um erro de pensamento. Nem tudo que dá certo está certo. E por outro lado, o que pode ter dado certo tem algumas possibilidades. Primeiro, o acaso e a coincidência. Geralmente a gente tende a considerar um ou dois casos que funcionaram e a gente despreza ou desconsidera, sem perceber, os inúmeros outros casos
de uma mesma situação que não funcionaram. Então as pessoas, eu fiz isso e deu certo. Então quer dizer que está certo, que é uma lei, que é uma verdade de Deus. Mas ela considera um ou dois casos, não considera os inúmeros outros casos que fizeram a mesma coisa e que não aconteceu nada. Então nós podemos concluir que a coincidência pode ter atuado nessa circunstância. Precisamos também lembrar que nós vivemos em um mundo em que a realidade espiritual está presente. Ou seja, o maligno também atua em muitos casos para prender as pessoas na superstição e na mágica, afastando essas pessoas assim de uma vida de fé verdadeira, de uma vida de obediência sincera e autêntica ao Senhor nosso Deus. Então, o inimigo também pode atuar em alguma prática mística, em algum amuleto, para enganar as pessoas e fazer com que elas fiquem presas a esse tipo de superstição que acaba as afastando da verdade do Evangelho. Agora, nós também precisamos considerar que há a possibilidade de realmente alguém ter sido abençoado por Deus. De repente alguém lá fez 7 semanas de oração, se apegou nesse número 7 e foi abençoado por Deus. Nós não podemos esquecer que Deus é infinitamente misericordioso e que Deus considera o nosso estado de ignorância. Mas devemos perceber que Deus sempre espera de nós um crescimento e uma maturidade espiritual. Então nós vimos com isso que as questões supersticiosas, elas têm uma origem na fundação do nosso país. E por isso o povo brasileiro é atraído de forma especial por tudo aquilo que é supersticioso, mágico, por tudo aquilo que aparenta uma sobrenaturalidade a partir das coisas naturais da vida. Assim, munidos deste pensamento, vamos agora passar para uma interpretação prática de uma tipologia na Bíblia. Nós temos um texto que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o verso 1 até o verso de número 11. Eu vou ler esse texto, vocês podem acompanhar comigo em suas Bíblias. É um texto belíssimo e nós vamos utilizar esse texto para ensinar o que é a tipologia na visão bíblica. Diz assim a palavra do Senhor: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos foram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Ora, irmãos, este texto é maravilhoso.
e traz uma luz sobre a nossa compreensão a respeito da tipologia e da simbologia bíblica. Ele faz uma comparação aqui entre o povo de Israel e a igreja. Ele fala sobre alguns fatos históricos em Israel que são comparados ao batismo e à ceia do Senhor. Ele diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato. Ora, não ignorem o fato, não podemos ignorar os elementos históricos, porque eles estão ali para nosso ensino. Então ele diz: não ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Vejam que interessante. Aqui, o fato deles estarem debaixo da nuvem e passarem pelo Mar Vermelho era um símbolo, era um tipo que representava o batismo na igreja. Então, a nuvem e o mar representava o batismo que nós realizamos hoje na Nova Aliança. Vejam que ele ainda continua na tipologia, dizendo que todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então aqui nós temos o comer e o beber. O que será que nos lembra o comer e o beber? Com certeza você deve ter lembrado da ceia do Senhor. Então o comer o maná, o beber da água da rocha no deserto para o povo de Israel tem uma simbologia para nós. Aquilo representava a ceia do Senhor. Não só isso, aquilo representava também o próprio Cristo. Representava o corpo de Cristo dado e representava o sangue de Cristo doado por nós. O próprio Jesus diz: quem beber da água que eu lhe der. Então, esta é uma realidade que está se remetendo ao Antigo Testamento, e o Antigo Testamento está simbolizando para nós entendermos. Então, isso é uma tipologia. Se eu disser que o maná no deserto é uma tipologia do pão da ceia, o maná do deserto é uma tipologia do corpo de Cristo, a rocha, a água que saiu da rocha é uma tipologia da vida de Cristo, a rocha era uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento, então eu estou tendo um raciocínio correto. Então veja que nós temos aqui vários tipos. Nós temos a ceia tipificada, nós temos o próprio Cristo tipificado, nós temos a vida de Cristo tipificada, nós temos o batismo tipificado nos elementos que aconteceram na história do povo de Israel no deserto. E ainda o texto continua: contudo, preste atenção, contudo Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Isto é maravilhoso porque tem algo muito importante a nos ensinar. Ele nos ensina que, apesar deles participarem de todos os símbolos, isso não garantiu a aprovação de Deus. Deus não se agradou deles e eles morreram então no deserto. É interessante, porque os símbolos e tipos que eles viveram e participaram não podia mudar a condição espiritual deles. Isso também deve servir de lição para nós. Ou seja, a bênção ou a punição não está na mágica de um símbolo, não está em um elemento físico, em uma pedra, em uma chave, em um número da sorte. Mas sim, a bênção ou a maldição está no submeter-se à vontade de Deus, obedecendo à vontade de Deus, ou não submeter-se à vontade de Deus, assim rejeitando a vontade de Deus e colhendo sobre nós as consequências. Vejam que o povo de Israel participou dos símbolos,
participou daqueles elementos, mas aqueles elementos não tiveram nenhum poder sobrenatural de mudá-los. Eles participaram desses elementos, mas morreram no deserto porque Deus não se agradou deles. E ainda o apóstolo Paulo continua no verso 6 em diante, dizendo: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Ora, essa palavra exemplos que ele usa aqui é a palavra typos no grego. Então, nós entendemos que as histórias, os eventos históricos, os fatos históricos que eles viveram eram exemplos, eram tipos, eram figuras para nós. Mas para quê? Qual era a finalidade? Para que saiamos aí repetindo esses exemplos, acreditando que a cada coisa, a cada ato que fizermos, vamos ser recompensados com benefícios sobrenaturais? Não. Esses tipos foram realizados para que aprendamos, diz o texto, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Então a presença do tipo é para ensinar uma lição. Não é para ser apropriado como um elemento mágico, mas sim para trazer ensinamento à igreja. No verso 11 ele diz: estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, outra vez, a palavra exemplos aqui é typos no grego. Essas coisas aconteceram a eles como tipos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Vejam então vocês que é claramente mostrado nas Escrituras que o tipo tem a finalidade de nos ensinar. Das práticas dos tipos bíblicos, o que se tornou uma ordenança no Novo Testamento foi a ceia e o batismo do Senhor. Estes são os elementos que também são simbólicos e estão ali para representar, para nos ensinar, trazendo à memória aquilo que deve ter acontecido na nossa vida no mundo espiritual. Então, quando comemos o pão da ceia, quando tomamos a ceia do Senhor, quando passamos pelas águas do batismo, estamos trazendo à memória, estamos simbolizando com aquele ato algo que deve ser constante na nossa vida espiritual. O batismo representa a morte para o mundo e o renascimento para Cristo. O batismo representa a inserção no corpo de Cristo Jesus. Então, alguém que é batizado deve ter, já na sua prática de vida cristã, ter passado por essa experiência de ser inserido no corpo de Cristo. A ceia do Senhor já representa a memória da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário e de sua vitória para a nossa vida. Então, quem se alimenta da ceia do Senhor deve estar fazendo isso consciente de que a sua vida no todo deve estar sempre sendo alimentada por Cristo Jesus. Então aqui nós finalizamos a aula de tipologia e simbologia bíblica. Espero que vocês tenham aprendido com esta aula e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.